Time, semana 5. Eu sou a Sol. Eu sou o Hugo. E vamos começar os trabalhos? Vamos. Um recadinho antes, nós estamos dividindo todos os jogos, né? Fazendo um pedacinho de programa por jogo. É o mesmo conteúdo, é a mesma coisa, mas tá divididinho por jogo, às vezes é mais fácil de assistir aí pra vocês. Fica um vídeo de 3, 4 minutos no máximo, aí fica mais fácil de assistir, mas o mesmo conteúdo é o mesmo, as informações são as mesmas, só tá dividido pra poder ficar mais fácil pra assistir aí. Bora lá? Bora lá. Vamos começar. Thursday Night. Arizona Cardinals e San Francisco 49ers. Joguinho bagunçado, né? Foi um jogo meio bagunçado, né? Pra um Thursday Night, que normalmente está sendo muito ruim. Esse foi até que interessante. Foi até que interessante, assim. Vamos ver aí. Cardinals 33, 49ers 21. O Drew Stanton estava instável com a bola na mão, não teve uma estabilidade boa. Ele lançou 2 TDs, mas foram apenas 127 jardas em 11 passes completos de 28, né? 40% de acerto de passe é muito pouco, profissional, né? Profissional, né? Então 40% é muito ruim Tem mesmo. muito rookie aí fazendo melhor. Tem muito rookie fazendo melhor mesmo. Ele vai ter que pagar um bom churrasco aí para a offensive line e para o running back, né? O David Johnson. O David Johnson conseguiu 157 jardas em 27 tentativas, o que é até bastante, mas conseguiu 2 TDs, né? E deu uma salvada na cara do Stanton aí, que tava situação complicada. Difícil, né? A defesa do Cardinals foi eficiente, né? Conquistou 7 sacks, o que é muito bom. Sim. E 2 interceptações. Conseguiram conter os Niners aí e manter o placar na frente. Eles atingiram muito forte a offensive line. A defensive line estava jogando muito bem e atingiu forte a offensive line do 49ers. Foi bem bonito de ver, assim, estava legal de assistir. Eles conseguiram segurar o ataque de forma bem consistente e se destacaram aí o linebacker, o Marcus Golden, e o defensive end Calais Campbell, com 2 sacks cada um. Então, bem de 7, quem não fez sack nesse time saiu no prejuízo. Deve ter rolado banquinha de aposta no final. Eu fiz mais. Fala você do Niners aí. Bom, o Blaine Gabbert encerrou a noite com um rating de 56.11. Medonho, cara, medonho. Foram 162 jardas, 18 passes acertados dos 31 tentados, um touchdown, 2 interceptações. E ele completou somente 4 dos 11 passes para mais de 10 jardas. Que é um trabalho inefetivo. Então, assim, completamente ineficiente, né? Inefetivo, essa palavra existe. Inefetivo, eu acredito que não. A offensive line não fez a proteção necessária, né? O que deixou o trabalho dele ainda mais difícil, né? E ele já não estava bom. Ele foi pressionado 16 vezes, pra você ter mais ou menos uma ideia. Dá pra rachar a culpa também, né? Dá pra rachar a culpa. O Carlos Hyde correu para 78 jardas, um touchdown em 22 tentativas. Pouca jarda. Pouco, né? E o Blaine Gabbert correu para um touchdown, 70 jardas em 10 tentativas. E quer dizer, ele foi mais eficiente do que o próprio running back. Não é uma coisa boa, né? Não é bonito. Não é bonito de ver. E é preocupante. Você pode machucar seu quarterback, fica bem difícil a situação aí. A defesa não teve muito destaque na partida, assim, né? Acabou cedendo muito espaço para os Cardinals. E a defesa não conseguiu se impor em campo, né? Em jogo. Não conseguiu mostrar seu jogo, então assim... Fica bem difícil. Tá bem difícil os Niners, né? Tá 1-4 aí na temporada. E o que mostra esse jogo aí, será que o Cardinals vai se recuperar? 2-3, né? Mas vamos ver. Vamos ser. Falando de New England Patriots 33 e Cleveland Browns 13, ele voltou. Ele voltou, né? Mais esperado que o magnífico do McDonald's. Voltou. Birdie Boy de volta, fazendo um jogo digno de Birdie Boy, né? Um rating dele de 127.7. Monstro, cadê o monstro? Acertou 28 dos 40 passes para 406 jardas. 3 touchdowns. O cara joga muito. É muita coisa. Não torço pro Patriots, mas tem que respeitar. O cara joga muito. Realmente. A apresentação do Gronkowski deve ter deixado os torcedores do Patriots mais tranquilos, né? Porque ele fez um bom jogo e só perdeu o destaque pro Martellus Bennett, né? Que foi um monstro, né? Ele recebeu 6 vezes e das 6 vezes ele marcou 3 touchdowns. 3 ele converteu, foi perfeito. É impressionante, né? Impressionante. A defesa apresentou um trabalho bom contendo os Browns, mas assim, né? Não é um trabalho muito difícil conter os Browns, né? Foram 2 sacks, uma interceptação e um forced fumble.
Mas assim, né? É contra os Browns, né? É contra os Browns, é meio café mas com leite, mérito da café com defesa, leite. né? Mas é café com leite. É café com leite. É café com leite, não pode bater. Falar agora de Cleveland Browns. Só pra começar a história, hein? Cody Kessler, Charles Whitehurst, eu acho que é esse o nome dele, e Tyrell Pryor. Tyrell Pryor. 3 QBs por um jogo de 13 pontos. É impressionante a ineficiência. Se juntar todos, não dá um Dak Prescott. Não dá mesmo. E 2 TDs lançados. Aí, pra piorar a situação, os caras me conseguem 27 jardas totais de corrida. Puta. O cara que conseguiu mais, conseguiu 22, cara. Foi o Isaiah Crowell. Mas tem gente aí que conseguiu, tipo, 90 e aí no total conseguiu 87. Foi A feio. gente chega lá. Uma equipe com um ponto de interrogação gigante nos quarterbacks não pode ter um jogo de corrida ineficiente desse jeito. Não tem jeito. Na defesa, 406 jardas aéreas cedidas. Ou seja, eles têm que ser reeducados, realinhados, redoutrinados e voltar a aprender tudo de novinho, tudo bonitinho. ABC. Começar tudo de novo, colocar quadro negro no vestiário e mandar eles estudarem. É verdade. Porque é difícil. Para não falar que foi um mar de lama completo, a defesa só cedeu 101 jardas terrestres, o que é um número razoável, dentro de uma disputa com um time como o Patriots, né? Realmente. Então você tem de ceder 101 jardas, eu acho que a única coisa que dá pra falar de bom do Browns aí. Na verdade, é uma das características dos jogos dessa semana. Muitos jogos tiveram corridas muito baixas, pequenas. né? A jardagem foi bem baixa em corrida mesmo. E é isso, o Browns tá difícil mesmo, 0-5, mas tem uma coisa boa nisso. Draft ano que vem tá legal, quem sabe? A caminho do primeiro lugar. Sempre lá. Agora vamos falar de Philadelphia Eagles e Detroit Lions. Eagles 23, Lions 24. Apertadinho, mas o Eagles perdeu. Ah, pra mim é ruim. Não tinha perdido na temporada ainda o Eagles, tá bom? Não tem assim. Mas pra mim é ruim. Mas pra mim é bom, isso que importa. Porque o Lions ganhou, o Vikings de novo ganhou. O Bears perdeu. O Bears perdeu. Mas é o Bears, né? Vou começar falando do Lions então. O Lions teve um início bem quente. O Stafford parecia que tinha encontrado o caminho das pedras na defesa do Eagles. Ele conseguiu manter isso no primeiro e no segundo quarto. Ele colocou 2 TDs no primeiro quarto, 1 TD no segundo, mas depois caiu de produção de uma maneira muito forte. E também não teve muito apoio dos corredores aí, que correram no máximo 80 jardas, acho, arredondando aí, totais. Na defesa, teve um trabalho forte contra os Eagles, né? Conseguiram auxiliar na vitória, forçaram 2 fumbles e uma bela interceptação. O destaque ficou aí pro Darius Slay, que forçou o fumble e numa jogada seguinte ainda foi lá e colocou uma interceptação que fechou o jogo contra os Eagles. É verdade, nos highlights foi bem legal a interceptação, né? Bem bonita. Bem bonita, e aí e antes ele tinha acabado de conseguir o fumble, então ganhou o dia aí com a vitória. É verdade. Já pro Philadelphia Eagles, a gente tem que falar aí do Carson Wentz, né? Que é um rookie, mas que, né, se juntar todos os quarterbacks que estavam jogando no time anterior lá, não dá esse rookie. O Carson Wentz lançou para 238 jardas, foram 25 acertos de 33 tentativas, 2 touchdowns e uma interceptação, né? Ele vem apresentando bons números já na temporada, mas nesse jogo ele não encontrou um comfort pass, assim. Foi difícil mesmo. Os receivers não foram efetivos, né? Quem mais rendeu para ele foi o Jordan Matthew, com 65 jardas. Então, assim, foi uma coisa, foi bem baixo, né, pro comfort pass, mas ele conseguiu jogar para bastante gente, né? Sim, distribuiu bem, mas ninguém foi um grande destaque. É verdade. O jogo corrida também não foi efetivo. O Darren Sproles conquistou 45 jardas. E foi o que mais correu. E foi quem mais correu. Então, assim, um número bem ruim, nada, né? A defesa fez um bom trabalho depois do primeiro quarto e conteve o Lions. Pressionou bem e conseguiu 3 sacks. Ok, né? É um número bom. Mas o fumble que o Ryan Matthews... o fumble dele custou muito cuidou da caro. carne, a vida cobra. A vida cobra, não tem cobra. jeito. E o Wentz ainda sofreu uma interceptação no final, né? Que foi pra acabar com a esperança mesmo do Eagles. O Eagles agora tá com um jogo a menos que o Cowboys. O Cowboys tá em primeiro na divisão, mas tá com um jogo a mais. Sim. Vamos ver o que vai acontecer na NFC East aí, que tá começando a se embolar só pra
pra variar, Pra né? variar, Só né? uma questão de costume, né? Não tem muito jeito. Vamos falar agora de Chicago Bears e Indianapolis Colts. Bears 23, Colts 29. Tá feliz, né? Tô feliz. É, sim. Ver o Bears apanhar é sempre legal. É sempre interessante, né? Eu vou começar falando do Colts então. Andrew Luck lutou bem contra a pressão dos Bears, lançou 28 de 39 passes, o que é bom. Sim. 322 jardas e 2 touchdowns. Então é um número bem sólido. Em jogadas de profundidade ele completou 10 das 14 que ele tentou, o que também é um número bem interessante. E isso pode também se levar em consideração que foi uma offensive line que melhorou e protegeu melhor o Luck, que vinha sofrendo bastante Já tá aí. apanhando bastante, Tá apanhando né? bem a criança, né? O que a offensive line também conseguiu foi deixar o Frank Gore à vontade para ele continuar correndo bem aí, que ele já vinha correndo bem nas últimas semanas. Ele correu 14 vezes para 75, não parecer um número muito expressivo, mas se você parar para pensar que os Pro Bowls aí tem uma média de 5 jardas por corrida, tá bom. Tá bom. Tá bom. Né? A defesa teve um dia bem difícil e ela acabou contando muito mais com os erros do Chicago do que com seus próprios acertos. Eles não conseguiram gerar pressão sobre o offensive line dos Bears e isso deixa algumas coisas bem complicadas. Eles cederam 397 jardas aéreas. Você vai falar dos números aí do Hoyer, você vai ver que pelos números ele podia ter tido um jogo muito importante para a carreira. Se fosse olhar só os números, eu acharia que o Bears tinha ganhado. Tinha ganhado, né? O que mostra que a secundária precisa se entender melhor, né? Danos dessa proporção são bem complicados de se levar. Né? Só para ressaltar, eles forçaram 3 fumbles. É o trabalho deles, eles têm que fazer isso mesmo, mas não fizeram o resto direito. Não fizeram mais que obrigação. Pro lado do Bears, o Hoyer parecia confortável no pocket, né? Ele não foi pressionado pelos Colts, acertou 33 dos 43 passes, que é um número ótimo, né? Lançou para 397 jardas, 2 touchdowns. 12 a menos que o Brady Boyd lá. Então, e aí você pensa, que porra aconteceu? A gente vai chegar lá. Pelo chão, o Jordan Howard, que é um rookie, né, conquistou 118 jardas em 16 tentativas, uma média de 7 jardas por tentativa, que é uma ótima campanha, né? Vamos falar, né, que acima de 5 já é bom, 7 tá ótimo. A unidade de defesa dos Bears chocou bem, mas os erros pessoais foram, assim, o que mataram o jogo, né? Sim. Um exemplo disso foi a touchdown da vitória, né, dos Colts, que o T.Y. Hilton deixou o cornerback do Jacob Glenn comendo poeira, né? Foi, assim, uma coisa muito feia. Um passe de 35 jardas, né? Nossa, de zone, foi feio. Deixa eu falando. Talk to my head. Não pode deixar acontecer isso. Mas aconteceu. E eles precisam melhorar essa parte da defesa Precisa mesmo. mesmo? Você acha que precisa melhorar? Precisa, né? Não que eu queira. Eu quero que se foda, mas precisa, entendeu? Então vamos lá. E agora, Tennessee Titans 30, Miami Dolphins 17. Qual que é a risada? Tá sabendo de pancada, né? Realmente. Vamos lá. O Dolphins, né? Eu queria muito que eles dessem uma surra no Vikings, porque o Vikings tá merecendo. Não sei, eu só queria, assim, é um sonho. Tá. É um sonho. Não sei se eu vou jogar. Não sei, mas não me importa. Eu só queria que eles dessem uma surra no Vikings. Só pra ficar feliz. Só pra ficar feliz. Entendi. Mas vamos lá. É pelo esporte só, né? Só pelo esporte. Tá bom. Pro Titans, o Mariota lançou 20 de 29 tentados, um bom número, né? Pra 163 jardas. Pouquinho. E 3 touchdowns. Pra jardagem é bastante touchdown. Não, é verdade. Ele teve pouca pressão, mas quando ele tava sob pressão, ele conseguiu se manter firme. Inclusive, os 3 touchdowns que ele lançou, ele estava sob pressão. Ou seja, leu bem. Ele leu bem e conseguiu se manter, né? A equipe de corredores mostrou um bom trabalho, com destaque para o DeMarco Murray, né? Que correu para 121 jardas. E o próprio Mariota correu para 60 jardas e marcou um touchdown de corrida. Eu não gosto do quarterback correndo tanto, eu não gosto. Não é bom, mas assim, né? Aconteceu. Os recebedores não fizeram uma marca de grandes jardas, assim, mas foram eficientes, que os 3 touchdowns saíram na mão deles, né? E o recebedor com mais jardagem foi o Delanie Walker, com 5 recepções para 66 jardas e um touchdown. Não é muita jarda, mas é eficiente. Mas é eficiente. Se distribui bem o jogo, fica bom. O grande trabalho do Titans foi a defesa. Foram
6 sacks. Não é muita coisa, 6 2 sacks. interceptações. 2 interceptações e assim, o Dolphins daí pra frente já não tava numa situação boa do jogo, Já né? ficou mais complicado. E aí ficou mais difícil ainda. Mas não é a mesma coisa do Browns? Tipo, é obrigação fazer isso? Não dá, É né? meio obrigação, né? É. Bom, vamos pro Dolphins então. O Ryan Tannehill, problema sério, né? Ele lançou 12 passes conectados de 18. É tipo um número muito baixo, assim. Não, fez que ele só errou 6. Isso errou 30%, tá bom? Ele lançou para 191 jardas, o que foi até mais do que o Mariota, e conseguiu 2 interceptações. Fez o que ele conseguiu no jogo. Os 2 TDs saíram pelas mãos do Jay Ajay. É legal esse nome, Jay Ajay. Só que o Jay Ajay O Jay Ajay. teve 3 tentativas de corrida, sabe pra quantas jardas? Muitas. 42 jardas. Beleza. É muito pouco, cara, é muito pouco. O outro que correu bem, correu por 74 jardas, foi o Jalen Grant, que retornou um TD para 74. Punch return de 74 jardas. A defesa fez um trabalho ruim e deixou os corredores e até o mesmo quarterback livre para fazer o que estavam afim, né? 4 touchdowns, não dá pra falar que foi um jogo decente, né? Eles fizeram a diferença total no jogo. Total, né? 4 TDs, não tem nem como não fazer diferença no jogo. Então é isso. O Dolphins foi mal de novo e o Titans fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Contra um time fraco, mas foi um bom jogo. Falando agora de Washington Redskins e Baltimore Ravens. Redskins 16 Ravens é jogo sofrido. Jogo sofrido, né? Sofrido. Até pra fazer o Vamos começar pelo Redskins então. Kirk Cousins, 260 jardas lançadas, em 29 passes de 41. Eu acho uma boa quantidade aí de... Sim. Tá bom, tá muito ok. bom, vai. Um pouco mais de 50%, 60% mais ou menos. Um touchdown e uma interceptação. A equipe de corrida conseguiu só 60 jardas e nenhum touchdown, né? Foi bem feio mesmo o jogo. Foram 260 jardas e nenhum destaque. Ninguém se destacou. Então assim, foi bem distribuído o jogo, não teve nenhum grande fator em falar do Redskins. E nem sei porque eu tô falando bem do Redskins também. A defesa conseguiu 3 sacks e algumas boas pressões. Cedeu algumas jardas a mais do que esperado para um placar de 10. Cedeu mais de 200 jardas e E a equipe de corrida correu bem também do Ravens. então você deu muita jarda e o Ravens não soube aproveitar e não fez minha felicidade, não ganhou, pode falar aí, já tá bom. Vamos lá. O Joe Flacco lançou 30 passes corretos dos 46 tentados para 210 jardas e um touchdown. Foi extremamente pressionado e não conseguiu lidar muito bem com a pressão. A equipe de corrida conseguiu 118 jardas totais. O destaque para o Terrence West, que fez 95 delas. Então ele fez 95, os outros caras não tiveram a pachorra de fazer 23, né? Os passes foram divididos para muitos recebedores, mas deixando o destaque aí para o Mike Wallace entre eles. A defesa fez um trabalho ok, cedeu poucas jardas para corrida, né? Mas deixou o Kirk Cousins fazer muitas conexões. Muita jardagem. Então eles não conseguiram segurar o resultado favorável, né? Deixar um resultado favorável para os Ravens por conta dessas conexões. Mas acho que foi mais deficiência do ataque mesmo, né? Porque 10 pontos não dá, né? Acho que foi um problema de tudo, assim, né? A defesa dos Redskins não foi tão ruim, o ataque foi ineficiente e a defesa deixou ceder ponto, então tudo deu problema, mas eu acho que eu né? devia ter ganho muito fazer minha felicidade. Né? Podia. Já me ajudava. Mas não ganhou. Não ganhou. Agora falando de Houston Texans e Minnesota Vikings. Texans 13, Vikings 31. É bom ver só ficar olhando essa cara quando eu falo placar, assim. É triste. É triste. Triste mesmo foi o Brock Osweiler, né? Vamos começar por aí. 19 passos conectados de 42. Não teve nem capacidade de completar 50%. 184 jardas, um TD e uma interceptação. Tudo bem que ele não teve muita ajuda da offensive line também. Que não, além de não deixar ele tranquilo, né? Deixou ele sob pressão boa parte do jogo, ainda não conseguiu abrir caminho aí para a equipe de corrida. Então teve o erro do Osweiler, mas também tem um erro muito grande do offensive line. A equipe de corrida que num total fez 59 jardas. 14 tentativas, foi bem ruim mesmo. Tenebroso. A equipe de recepção também não conseguiu muitos avanços. Né? Quem conseguiu mais aí foi 4 de 61, em 4 tentativas para 61 jardas, foi o Fedorovics,
E com certeza os torcedores do Texans estão com medo das próximas apresentações do Osweiler, né? A defesa também não trabalhou muito bem. Conseguiu 2 sacks, nenhuma interceptação, nenhum fumble forçado, não conseguiu segurar o ataque dos Vikings, que está bem difícil mesmo, o Vikings já está complicado esse ano aí. E apesar de terem tentado colocar pressão, não foi suficiente para segurar ou impedir o avanço do Minnesota, né? Foi bem complicado mesmo. Mas acho que o Vikings está bem complicado sobre a sua divisão aí. Tá dando muita dor de cabeça pra vocês, né? Tá complicado, tá 5-0, né? Pros Vikings o domingo foi de passeio, né? O Sam Bradford, infelizmente, continua impressionando, né? Infelizmente. Foram 22 passes corretos de 30 tentativas para 271 jardas e 2 touchdowns. A equipe de corrida não conseguiu uma grande apresentação, com todos eles levando só para 96 jardas, né? Mas conseguiram o TD. Sim. Então já ajudou, né? O destaque vai para o Adam Thielen, na equipe de receivers, que recebeu 7 vezes para 127 jardas e 1 touchdown, muito efetivo, né? Já a defesa se aproveitou muito dos desfalques da equipe do Texans, né? Porque a linha ofensiva do Texans estava muito desfalcada e a defesa entrou com tudo lá. Foram 4 sacks, 1 interceptação e 1 forced fumble. Os destaques aí eu vou ler mesmo porque é muita gente. Brian Robinson, Everson Griffin e Daniel Hunter, que combinados conseguiram 3 sacks e 14 das 24 pressões totais durante o jogo. Um trabalho bem importante. Um trabalho bem importante, é muita coisa. Mas é isso aí. E agora New York Jets 13, Pittsburgh Steelers 31. Passei no parque, né? Passei no parque. Gente do céu. Falando do Jets, o Ryan Fitzpatrick fez 38 tentativas para 25 passes completas, 255 jardas e 1 touchdown. Mas ele sofreu muita pressão, ele foi sacado 3 vezes e assim, dentro de toda essa pressão ainda conseguiu encontrar ali um passe de segurança com o Brandon Marshall, para quem ele lançou 8 vezes e o Brandon Marshall ainda conseguiu um touchdown, né? A equipe de corrida não conseguiu ajudar muito. Sim. Quem mais correu foi o Matt Forte, que correu 12 vezes para 53 jardas. Então assim, é muito pouco, né? Fora o touchdown que o Ryan Fitzpatrick passou, Brandon Marshall. Quem pontuou na partida foi o Nick Folk, que chutou 2 field goals e 1 extra point só. Então assim, foi muito ruim o jogo para eles. A defesa conseguiu 1 sack, 2 forced fumble, mas permitiu muita jarda aérea e assim, o ataque dos Steelers ficou confortabilíssimo. Tranquilaço. Pelo lado dos Steelers, Big Ben lançou bem, lançou 47 passes, conectou 34, 380 jardas, 4 touchdowns, deu para dormir tranquilo quando voltou para casa, ficou sossegadinho. Quem não funcionou bem foi a equipe de corrida, né? Foram 66 jardas do Le'Veon Bell. Ok. Só que o final foram 61 jardas totais. Ou seja, os outros que correram conseguiram tirar 5 jardas do Le'Veon Bell ainda. Então ele fez um trabalho que não foi muito bom e ainda pioraram. Os caras atrapalharam. Na equipe de receivers, o destaque vai para o Sammy Coates, que recebeu 6 vezes para 139 jardas. E o Le'Veon Bell jogou bem recebendo. Foram 9 recepções para 88 jardas. O Antonio Brown, 9 de 78, apresentando um trabalho abaixo do que ele vem apresentando nas outras semanas. Sim. E o Jesse James conseguiu 6 de 43 para 43 jardas. Então, cada um deles recebeu um touchdown aí e fizeram o seu trabalho direitinho e foram para casa tudo feliz. Tudo feliz. Tudo tranquilo. A defesa conseguiu 3 sacks, 1 forced fumble, deixou o Fitzpatrick sob pressão várias vezes e conseguiu fazer um bom trabalho contra a equipe de corrida e ainda quebrou bons passes aí. Então o Steelers teve uma apresentação muito boa, saiu uma vitória muito boa em casa e está em uma caminhada interessante aí para a continuação da temporada. Isso aí. Agora falando de Atlanta Falcons 23 e Denver Broncos 16. Vamos começar pelo Falcons? Vamos começar. Placar apertado, né? Sim. Vamos ver os números do Ryan então. O Matt Ryan fez 267 jardas, um número bom, Sim. 1 touchdown, lançou 28 passes, acertou 15. Aí começou a complicar a vida dele. E desses a maioria foram para menos de 10 jardas. Então complicou bem a situação. O
os corredores também não conseguiram um avanço muito grande. Quem conseguiu muitos avanços aí foi o Devonta Freeman, que fez 23 tentativas para 88 jardas. O time de receivers, dá para destacar aí o Tevin Coleman, que conseguiu receber 4 vezes para 132 jardas. Na defesa, foi uma ótima apresentação aí dos Falcons, que conseguiram 6 sacks, 1 interceptação e 3 forced fumble. Dá pra gente destacar aí o Vic Beasley, que fez o quarterback comer grama 3 vezes e meia. Né? Só pra explicar o meia aí, quando o sack é de 2 pessoas ao mesmo tempo, conta meio pra cada um. E ainda forçou 2 fumbles o Vic Beasley, então foi um grande destaque na linha de defesa aí do Falcons. Sim, realmente. Já pro Broncos foi, assim, uma tarde horrorosa. O Paxton Lynch lançou 35 vezes para 23 passes completos, com 223 jardas, 1 touchdown e 1 interceptação. Ele trabalhou bem com passes curtos e rápidos, mas se ele tinha que segurar a bola era só decepção. Só decepção. A ofensiva foi extremamente mal e deixou ele comer grama 6 vezes, né? E fora todas as pressões e a falta de abertura para os corredores. Para você ter uma ideia, quem mais correu foi o C.J. Anderson, que foram 11 tentativas para 41 jardas. E é pouco, né, a quantidade de jardas para a equipe de corridas. Além disso, a equipe de receiver não conseguiu um número maravilhoso, né? E a defesa, apesar de neutralizar o Julio Jones e conseguir 2 sacks e 1 forced fumble, que não é pouca coisa, né? E colocar muita pressão sobre o Matt Ryan, não conseguiram segurar o jogo aéreo. E vão amargar aí com essa derrota, né? Porque o jogo aéreo do Falcons funcionou muito bem. Foi muito efetivo. Foi muito efetivo e a defesa vacilou demais. Demais. E agora vamos pro grande jogo do dia. Cincinnati Bengals 14, Dallas Cowboys 28. Começa você. Vamos lá. Vou falar do Bengals, né? Como vocês podem imaginar. O Andy Dalton estava bem na semana 5, apresentou um trabalho sólido, mas no quarto. Demorou, né? Porque eles marcaram 2 touchdowns. Além disso, nem um field goalzinho pra contar a história, né? Foi bem ruim mesmo pro Bengals. Não, tá bom. Pra você tava bom, pro Bengals não. E olha que o Dalton tem números que poderiam enganar até, né? Sim. Ele lançou 41 vezes para 29 passes completados, 269 jardas e os 2 touchdowns, né? Mas o ataque do Bengals foi anulado pelos Cowboys nos primeiros 3 quartos, né? Sim. No jogo aéreo, o Dalton não conseguia se encontrar com os receivers. E só pra ter uma ideia, mais ou menos, quem correu mais foi o Giovanni Bernard com 50 jardas totais na equipe de corrida. Eles fecharam o jogo com menos de 100 jardas. Então, assim, foi muito ruim. Já na defesa dos Bengals, né, eles não conseguiram muita efetividade, né? Porque a offensive line dos Cowboys estava muito forte. E assim, pra resumir, se não fosse as falhas de defesa dos Cowboys no quarto quarto, o jogo tinha sido ainda mais feio pros Bengals. Tinha mesmo. Já pro lado dos Cowboys, Dak Prescott atuou com muita precisão nesse domingo. Ele lançou 24 passes, acertou 18, 227 jardas, um bom número. Lançou para 1 TD e ele saiu correndo e fez uma jogada muito bonita. Todo mundo seguiu o Zach Elliott, ele correu pro lado, foi bonitaço. E ele encerrou um jogo com um rating aí, que é a conta que você faz para saber o quanto o seu quarterback foi efetivo, em 117.8. Foi bem interessante mesmo. E isso vai complicar ainda mais a história do Romo voltar. Né? O Prescott está aqui girando toda uma expectativa em volta dele, por mais que ele demonstre não querer isso, que ele fale sempre que ele é o reserva, que o time é do Romo, ele está mostrando um trabalho excelente e o Romo vai ter que mostrar um trabalho melhor ainda para conseguir se firmar. Na offensive line, o Zach Martin jogou demais e ajudou a offensive line a, além de fazer a cobertura correta do Dak Prescott, ainda auxiliar muito bem nas corridas do Zach Elliott. O Zach Elliott conseguiu 134 jardas em 15 tentativas e marcou 2 touchdowns. Isso está mostrando resultados muito sólidos dele. Sim. E ele está se firmando cada vez mais na posição aí. Na defesa, vou citar os nomes: Brian Church, Sean Lee, Maurice Claiborne e Byron Jones, mostrando que nos 3 primeiros períodos que o Cowboys pode sim colocar mais pressão e parece que a defesa se encontrou. Vamos ver se eles se acertaram mesmo aí, mas os primeiros 3 quartos foram excelentes. No último período, não sei o que eles fizeram.
se eles derem uma relaxada, 28-0. E ficaram com vontade de dar uma emoção pro jogo aí e permitiram avanços para 2 touchdowns dos Bengals. Eu não precisava desse susto. Pra mim tava tranquilo, 28-0, tava sossegado. Foi um bom jogo, no geral, contra um Bengals que vem apresentando uma instabilidade na temporada, mas acho que a gente pode esperar mais do Cowboys aí pra próxima rodada, principalmente porque a gente vai pra Tunda Gelada arrumar um jeito de incomodar o pessoal de Green Bay. Vamos ver com os moradores. Vamos ver. Olha, guarda essa frase. Na Tundra Gelada não, colega. Agora vamos falar de Buffalo Bills 30, Los Angeles Rams 19. Lá vamos nós. Do lado dos Bills, o Tyler Taylor lançou 23 vezes, completou só 12 passos, o que é bem pouco. Né? A vitória nem sempre mostra os resultados do jogo completo. É verdade. Conseguiu só 124 jardas, mas foi efetivo, conseguiu 2 touchdowns. Sim. Foi muito pressionado durante o jogo e não fez uma grande apresentação quando estava sob essa pressão. Na equipe de corrida, o LeSean McCoy conseguiu aí 18 tentativas para 150 jardas, o que é um bom número. Sim. E fez uma ótima apresentação. Na equipe de receivers, o destaque pode ser dado aí para o Charles Clay, que conseguiu 73 jardas das 124 lançadas pelo Taylor, mas não marcou nenhum TD. Os TDs ficaram por conta do Golden e do Hunter, que apesar das poucas recepções ainda conseguiram marcar. Na defesa, eles fizeram 4 sacks, 2 interceptações e 2 forçados de fumbles. Isso mostra que a defesa garantiu um placar muito bom aí pro Bills. Realmente. Destaque pro Lorenzo Alexander, o linebacker, que fez 3 sacks, e pro Nickel Robbie, o defensive back, que conseguiu 2 interceptações. Foi um ótimo jogo da defesa dos Bills. Falando do Rams, já pro lado do Rams, o Case Keenum lançou 31 vezes para 21 passos corretos, 271 jardas e 2 interceptações. Se não fosse interceptação, seria melhor. Ele lutou demais com a pressão. A linha ofensiva não conseguiu segurar a defesa dos Bills. E ainda atrapalhou, né? Porque a equipe de corrida não conseguiu muita coisa também. O Todd Gurley correu 23 vezes para 72 jardas e fez o touchdown, mas não é um número expressivo. Não é um número expressivo. A equipe de receivers ainda conseguiu algum avanço, sendo o maior deles do Kenny Britt, que recebeu 5 vezes para 75 jardas. Então, também não foi um número muito expressivo, né? A defesa fez um trabalho fraco, no geral, né? Com exceção das pressões sobre o Tyler Taylor, eles não conseguiram muita coisa. Foram 2 sacks, né, por conta dessas pressões, mas não teve nenhuma interceptação, nenhum forçado fumble. E agora, San Diego Chargers 31 e Oakland Raiders 34. É um jogo bem apertado, bem, né? Pro Chargers, o Philip Rivers lançou 30 vezes para 21 passos completados, o que é um número bom. Foram 359 jardas, 4 touchdowns e 2 interceptações. Se não fossem interceptações... Fora essas 2 interceptações, ele fez um bom trabalho. Conseguiu fatiar bem o campo. Cada um dos 4 touchdowns que ele lançou foram marcados com um recebedor diferente. E a sua equipe de receivers teve uma apresentação muito boa. O Tyrell Williams recebeu 5 passes para 117 jardas e 1 touchdown. O Travis Benjamin recebeu 7 passes para 117 jardas. Já a corrida fez um trabalho horroroso. O Melvin Gordon foi quem mais correu, tentou 16 vezes para 69 jardas. E os outros 3 corredores conseguiram 3 jardas na soma total. Feio. Então, assim, muito difícil, né? Fica feio. A defesa conseguiu 3 sacks e 1 interceptação, mas ainda assim eles cederam muitas jardas aéreas e muitos pontos por essas jardas, né? Pelo lado do Raidão da massa, Derek Carr conseguiu 25 passes completos de 40 lançados, que é um número bom. Sim. 317 jardas, 2 touchdowns e foi interceptado uma vez aí, né? Ele jogou bem contra a sob pressão, mas ele contou também com um apoio muito fraco da equipe de corrida, né? Sim. Eles conseguiram um total de 79 jardas e um touchdown só do Jamais Olawak, que correu 6 vezes para 22 jardas, é muito pouco, né? Já na defesa, eles conseguiram 2 sacks, 2 interceptações, 3 forças de fumble e, embora tenham permitido bastante jardas aí, eles conseguiram segurar o Chargers, fizeram muita pressão sobre o Philip Rivers e seguraram as corridas de forma muito eficiente. Então foi um jogo que a defesa do Raiders atuou muito bem e conseguiu conquistar a vitória. Eu acho que uma vitória que pode ser muito creditada à defesa nesse caso, desse jogo em específico.
E agora falando do seu Sunday Night Football só. New York Giants 16, Green Bay Packers 23. Acostumou com a música já? Não, uma bosta. Mas o jogo foi bom. Sim. Mas a música é uma bosta. A música é uma bosta. Ó, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu queria falar desse jogo rindo, tirando sarro do Giants, falando chupa Thiaguinho, mas foi assustador. Não foi. Foi uma vitória, mas não foi assustador. Apesar do Packers ter ganhado, todas as falhas de ataque que podiam apareceram. Eu vou falar primeiro do Giants, aí depois você segue aí reclamando do seu Packers que ganhou, por incrível que pareça, né? Que você tá reclamando. O Eli lançou 35 passes, acertou 18, 199 jardas, 1 touchdown. Não lançou nenhuma interceptação, o que é bem difícil pra ele. Mas ele sofreu 2 fumbles, né? Então dá pra compensar aí. Ele não apresentou grandes números para passes. Para mais de 20 jardas, ele tentou 5 vezes e não acertou nenhum. A equipe de corrida também travou na defesa do Packers, estão jogando muito bem. Sim. Foram 43 jardas totais em 15 tentativas. É muito pouco. O trabalho da defesa do Packers foi muito eficiente desse lado. A equipe de receivers também não conseguiu grande avanço, não. Quem mais avançou foi o tal do Odell Jr. Do Beckham Jr. Com 56 jardas e 5 recepções para 1 touchdown. A defesa do Giants não conseguiu nenhum sack, não forçou nenhum fumble, mas os destaques aí vão para o cornerback, o Janoris Jenkins, que bem posicionado conseguiu 2 interceptações, e o Keenan Robinson, que não cedeu nenhuma captura, o linebacker. Então também foram destaques aí da defesa do Giants, que não resolveram porcaria nenhuma. Já pro Packers, o Aaron Rodgers, assim, ele tava muito bem protegido. O offensive line tava funcionando muito bem, mas ele tava num dia péssimo. Ele tava num dia estranho. Ele lançou 23 passos corretos de 45 tentativas, isso dá quase 50% de erro. Pra ele é muito alto. Foram 259 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações. Ele não costuma lançar, né? Não costuma lançar. E a equipe de corrida contou com o Ed Lacy, correu 11 vezes para 81 jardas. Bom. Né? Mas também foi quem mais correu. Sim. A equipe de receivers teve um grande ganho com o Randall Cobb, que recebeu 9 passes para 108 jardas, que é bastante. O Devontae Adams recebeu 5 passes para 85 jardas. E o Jordan Nelson, que fez um jogo horroroso, recebeu 4 passes para 38 jardas. Bem pouco. A defesa fez um bom trabalho, cobriu bem os recebedores, segurou bem a equipe de corrida, fizeram boas leituras e contaram com 4 sacks, um deles, lógico, do deus, o Clay Matthews. Matheus. Mas assim, pra mim foi um jogo assustador, porque essa fase que o Rodgers está vivendo tá muito complicada, ele não tem se mostrado constante nos últimos jogos. Isso é verdade. Né? Apesar de ter uma defesa forte, de ter uma linha ofensiva forte, tem que funcionar. Sim. Né? Não adianta nada você ter tudo isso e não ter um quarterback que esteja funcionando no seu plano. Mas assim, mesmo não funcionando no seu plano, ele conseguiu a vitória. Assim, conseguiu a vitória e bora lá matar o Cobb semana que vem. A gente vai aproveitar só uma fase que a minha defesa tá indo bem também. Não vai não. E agora, para encerrar a rodada, Tampa Bay Buccaneers 17, Carolina Panthers 14 no Monday Night Football. Estão sentindo falta do Newton, hein? Estão sentindo falta mesmo. Tá ruim. Vamos começar pelo Tampa Bay, então. Beleza. O James Winston ele lançou 30 vezes para 18 passes completos, 219 jardas e 1 touchdown. Não foi uma grande performance, mas foi o suficiente para ganhar do Panthers, né? O que faltou foi uma boa conexão com os seus receivers, né? A maior delas foram 6 vezes para 89 jardas com o Mike Evans. E a equipe de corrida conseguiu um número considerável, mas foram muitas tentativas, 37 tentativas no total para 113 jardas, né? Pouco, né? Então assim, dá uma adiantada no campo, mas ainda assim é muito pouco para uma equipe, né? A defesa teve um desempenho bem fraco diante do quarterback reserva, né, do Panthers. Apesar das 2 interceptações e do forced fumble, eles não colocaram muita pressão em cima do quarterback. E eu acho que se tivesse jogando contra o Ken Newton, não tinha ido tão bem. Bem provável que não mesmo.
Pelo lado dos Panthers, o Derek Anderson aí substituindo o Ken Newton, que ainda está em recuperação da concussão. Foi mais grave do que se esperava. O Derek Anderson conseguiu lançar 28 passes, completar 18 para 278 jardas, o que é um número bom. Mas ele não teve nenhum touchdown e ainda sofreu 2 interceptações, que complicou bem a vida do rapaz, né? Ele até conseguiu boas conexões com receivers, o Greg Olsen conseguiu 9 conexões dessas 18 que ele lançou. Foram 181 jardas totais para o Greg Olsen. Então teve uma boa conexão até com os receivers, mas faltou efetividade. Sim. A equipe de corrida não conseguiu se movimentar muito bem no campo, tirando, é claro, o Cameron Artis-Payne. Nome chique, né? Cameron Artis-Payne, é difícil. Ele correu 18 vezes para 85 jardas, que é um número bem razoável aí, e conseguiu marcar 2 TDs. Então deu uma aliviada. Mas sem o apoio dos receivers fica difícil o cara fazer tudo sozinho. Né? A defesa conseguiu 2 sacks, forçou um fumble em cima do James Winston no final do terceiro quarto, mas não conseguiu segurar mais que isso do Buccaneers. Deixou o Buccaneers ganhar num jogo que estaria controlado, mesmo com uma apresentação estranha aí do Derek Anderson. Se ele fosse um pouquinho mais efetivo, tivesse tido mais, os receivers tivessem tido mais efetividade na hora de converter um touchdown, talvez tivesse sido diferente. Mas talvez a vida não é feita e eles perderam. É verdade. Mas é isso aí. Se você é torcedor do Tampa Bay Buccaneers ou do Carolina Panthers, continua acompanhando que a gente vai continuar falando sobre o time de vocês. E semana que vem a gente está de volta. Rock and roll!